ao olhar a vida de São Francisco, nós percebemos que o caminho de santidade de Francisco é um caminho que tem seus altos e baixos. Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Seja bem-vindo ao nosso canal Franciscanos Conventuais. Eu sou o Frei Flávio e nesse vídeo vamos falar sobre o ano jubilar franciscano. Então fique aqui para saber já um pouco mais sobre nosso ano jubilar, que já estamos vivenciando. Desde o dia 10 de janeiro, a nossa igreja, a partir do documento do Papa Leão, até o dia 10 de janeiro de 2027, vamos vivenciar esse ano jubilar. Lembrando, que jubileu é sempre um tempo de graça, um tempo de renovação, é um tempo de possibilidades novas. Então também queremos para as nossas comunidades, para todos os devotos de São Francisco, também um tempo de olhar a vida desse santo e atualizar, vivenciar esse carisma, esse estilo de vida que São Francisco nos deixou. Bom, primeiro é importante recordar a caminhada que foi feita pela família franciscana. A nossa família franciscana, espalhada pelo mundo inteiro, desde o ano 2023, celebra os diversos centenários de São Francisco. Em 2023, nós celebramos 800 anos da aprovação da regra de São Francisco, a regra então bulada. Essa regra que é muito importante porque significa que o carisma, esse estilo de vida de São Francisco, a igreja aprova e diz que é um meio também de se chegar ao céu. É uma inovação que começou com uma loucura e que, na verdade, continha muito de uma inspiração divina. No mesmo ano, nós celebramos 800 anos, podemos assim dizer, da invenção do presépio, quando então Francisco, pela primeira vez, teatraliza o presépio. Chama ali alguns camponeses, algumas pessoas, porque ele quer perceber como que também foi esse nascimento do menino Jesus em meio às dores, em meio às incertezas, em meio às angústias de Maria e José, que não sabiam onde esse menino iria nascer. Mas mesmo assim, o Senhor, ele nasce ali junto com todos os camponeses, no meio dos animais, mostrando já desde a sua encarnação a simplicidade da vida. No ano de 2024, nós celebramos 800 anos das estigmas de São Francisco. Ele que então é o primeiro santo da igreja que recebe tais chagas. E essas feridas do Cristo mostram que então desde o começo, do início da conversão de Francisco, quando ele contempla a cruz de São Damião, toda a sua vida é marcada pela recordação e também o pensamento da paixão do Senhor. E por isso, num dia diante do qual ele fazia o seu jejum, a sua quaresma de São Miguel, ele recebe as marcas do Cristo, as marcas do amor. No ano de 2025, o ano passado, nós celebramos os 800 anos do Cântico das Criaturas. Esse cântico é tão importante porque mesmo praticamente cego, Francisco louva a Deus por tudo aquilo que ele já tinha visto e por tudo aquilo que durante toda a sua experiência de vida ele percebe. Sol, lua, estrelas, sol, vento, todas as coisas que louvam a Deus e são as nossas irmãs, os nossos irmãos. Francisco olha para a natureza como um cuidador, porque todos louvam a Deus e através disso o homem também precisa aprender a louvar o Senhor. E nesse ano nós celebramos os 800 anos da morte de São Francisco. E também, ele deixou escrito o seu testamento, um testamento espiritual, para os frades. Uma recordação
de tudo aquilo que ele viveu, uma recordação dos fatos principais da sua vida, também exortações aos frades para perseverarem nesse caminho. Então nós celebramos, esses 800 anos desse documento e também da morte de São Francisco. E por que celebrar, então, a Páscoa de Francisco? Ao olhar a vida de São Francisco, nós percebemos que o caminho de santidade de Francisco é um caminho que tem seus altos e baixos, aonde na sua vida pessoal ele buscava ser cavaleiro, buscava ser alguém importante dentro da sociedade medieval da época, e ele descobre que na verdade o caminho é para baixo, porque também o Filho de Deus se fez o caminho inverso, Então ele descobre isso. Então, primeiramente, celebrar a Páscoa de Francisco é perceber nesse homem que entendeu esse mistério da encarnação, da kenosis, do próprio Cristo, que esse também é um caminho de santidade, da humildade, da simplicidade, do despojamento. E o seu caminho de santidade não é assim que Deus escolheu e Francisco já estava pronto. Durante toda a sua vida foi sempre um processo de reencontro consigo, com Deus e com os irmãos. Às vezes ele ficando irritado, às vezes alegre, às vezes até mesmo diante das tentações de querer abandonar a ordem, ele continuou perseverando. Então nós entendemos também esse caminho de santidade que Francisco faz numa radicalização do Evangelho. Ou seja, aquilo que realmente estava contido no Evangelho, todos os ensinamentos de Jesus, Francisco traz para si, para a vida das primeiras comunidades franciscanas, e busca viver dessa maneira. E isso nós que estamos celebrando, a vida e esse caminho também que Francisco deixou para a nossa família franciscana e também para toda a igreja. E se Francisco deixou isso para a igreja, já são 800 anos, mais de 800 anos, celebramos 800 anos da morte dele, são mais de 800 anos da inspiração desse carisma. E durante tantos séculos, homens e mulheres que doaram sua vida, que atualizaram esse carisma, que não deixaram se perder essa vida de São Francisco e de tantos outros santos e santas. Dentro da atualidade desse nosso carisma, nós precisamos recordar, primeiramente, a vida em simplicidade, sem nada de próprio, o despojamento. Essa é uma atualização do carisma que todas as épocas sempre foi uma marca do estilo franciscano. E hoje também nós somos convidados, mesmo diante de uma sociedade que às vezes prega o acúmulo, a família franciscana, a vida franciscana nos convida a ter uma vida simples, com o essencial, sabendo cuidar dos irmãos. Isso é uma característica muito marcante do estilo franciscano. Uma outra marca da vida franciscana é o anúncio da paz. Francisco, que no seu testamento vai dizer que o Senhor me revelou, que disséssemos o Senhor vos dê a paz. Essa paz do Cristo que envolveu a primeira comunidade cristã, também agora os frades são convidados a enviar, a levar essa paz. Mesmo num tempo de guerra, de ódio, Francisco vai fazer diversas mediações de paz, seja a paz entre o sultão, os sarracenos e os cristãos na cruzada, seja a paz entre a cidade e o lobo, a paz entre o podestal, o prefeito e o bispo, esse anúncio da paz, viver e praticar a paz. Uma outra característica do nosso carisma é a vida em fraternidade. Somos irmãos, é o que Francisco vai descobrir, que nós temos um Pai que cuida de todos.
E por isso nós vivemos em fraternidade, por isso nós vivemos como irmãos. Por isso juntos os frades se reuniam para louvar, para contar as maravilhas das missões, o que tinha acontecido de certo, que não tinha dado tão certo, mas em tudo louvava, agradecia a Deus, né, por tudo aquilo que eles viviam juntos. Esse é o dom da fraternidade. Nós descobrimos que somos irmãos, cada um com o seu jeito, sua personalidade, né, seu temperamento, mas nós nos unimos e percebemos, né, que nós temos um Pai e que nós nos entendemos como os irmãos e por isso damos as mãos e rezamos juntos. E por fim, não podemos deixar também de mencionar o cuidado com a natureza. Francisco, que é patrono da ecologia, diante, né, do papado que passamos do Papa Francisco, né, que nos exortou com a encíclica, né, Laudato Si, também de maneira especial, o cuidado pela casa comum. Também Francisco, né, tinha esse cuidado, o cuidado com os animais, o cuidado com a natureza, né? Inclusive dizia, né, que ali na horta onde os frades trabalhassem, que tivesse também um canteiro, né, para ali as ervas daninhas, porque elas também são criaturas e louvam a Deus. Então, olha só que pensamento, que dimensão de Francisco, né, para que todos pudessem existir, coexistir juntos e louvar o Senhor. Esses são apenas alguns pontos, mas e aí? Quais são para você a nossa atualização, como você vive esse carisma franciscano? Deixa aqui nos comentários para a gente também perceber, né, essa diversidade do nosso carisma franciscano. E se você chegou até aqui, né, deixe então aí o seu like, se inscreva no nosso canal para também receber sempre um material sobre o carisma franciscano, sobre a nossa vida dos frades, para você também conhecer cada vez mais esse nosso Pai fundador. E por fim, esse ano, né, nesse ano jubilar, para as igrejas, todas as igrejas franciscanas, né, também são lugares de peregrinação onde, se é possível, receber, né, as indulgências. E também um fato que ocorreu já nesse ano foi a exposição do corpo de São Francisco. Francisco, que então após morrer, né, ele morre na Porciúncula, depois é levado para a igreja de São Jorge, hoje onde fica a Basílica de Santa Clara, pois se construiu a Basílica de São Francisco e levou o corpo de São Francisco para lá. E é a primeira vez, a primeira vez, né, que os seus restos mortais foram expostos para todas as pessoas. Então você se inscrevia, você tinha uma catequese a partir da misericórdia, a partir também de um caminho de santidade, e depois você passava diante ali dos restos mortais de São Francisco. Mais de 370 mil pessoas passaram, né, durante o mês de fevereiro e o mês de março ali, né, em Assis, fazendo a sua oração, fazendo também o seu reencontro consigo através, né, da vida de São Francisco. Então, nós agradecemos a Deus, né, por esse carisma, agradecemos também a Deus por todas as pessoas das nossas comunidades que rezam pela missão dos freis, das irmãs, né, também os leigos consagrados, a TOR, né, são tantas e tantas pessoas que vivem esse carisma, né, que buscam atualizar esse carisma em diversas realidades. Nosso muito obrigado a todos que rezam, que nos ajudam em nossas missões. Deus possa sempre vos recompensar. Todos nossa saudação de paz e bem, e que por intercessão de São Francisco, nosso Pai, e também da nossa Mãe Santa Clara, o Senhor vos abençoe, vos mostre a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.